tema que o Senhor colocou no meu coração, irmão, para essa noite, é um pouco desafiador. Eu não sei se você lembra o que nós ministramos no domingo passado. Quem lembra? Fale, minha filha, você é um orgulho. Sobre nós sermos fortes, mas discernir por que ser forte. Qual é a nossa luta? Da gente não abrir mão do nosso reino, o reino que é justiça, paz e alegria que está dentro do nosso coração, através do Espírito de Deus. Não é todo tipo de batalha que devemos lutar, muito pelo contrário. Precisamos estar muito atentos, porque Satanás, ele é perito em fazer com que nós venhamos a guerrear guerras que, na verdade, vão nos desgastar, roubar tempo, e não tem nada a ver com o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E, às vezes, entramos em guerras que não era para entrar. Na hora que chega a guerra que Deus quer que a gente venha travar, nós estamos desgastados, estamos desanimados. Você acha que o ânimo é algo que nós precisamos preservar para poder viver o bom propósito de Cristo? Sim ou não? Quando o Senhor foi falar com Josué, a primeira coisa que ele disse: tenha bom ânimo, Josué. Você vai precisar ter bom ânimo. Ser forte, corajoso e ter bom ânimo. É algo que nós não podemos deixar de ter nunca. E perceba, irmão, perceba como é fácil de você, quando não está muito animado para algo, você abrir mão fácil daquilo. Você busca um ânimo para vir, ou você busca um ânimo para fazer algo, quando você não encontra, você abre mão e depois, talvez, pegando um exemplo, alguém que não tenha vindo ontem, diz, não estava muito animado para sair de casa. Eu, em particular, desde quando o Senhor me alcançou, eu tinha uma prática de não gostar de perder culto. E eu não sabia o quão isso era importante. Vim descobrir depois, na caminhada, que na verdade era isso que eu deveria fazer mesmo. Ele me salvou para estar no corpo, para estar no meio, para poder receber da palavra dele. Mas, quando eu cheguei a perder 1 ou 2 cultos, e quando eu fui no culto da sequência, as pessoas me diziam, rapaz, foi algo poderoso. Você não tem noção, Deus fez isso, fez aquilo. Eu disse, como assim? E eu não estava lá? E eu não sei se isso, no seu coração, inquieta. E eu comecei a gerar esse desejo no meu coração, dizer assim, Senhor, qualquer programação que o Senhor faça, eu vou estar. Porque eu não corro o risco de perder. E eu confesso para vocês que, de certa forma, um orgulho que eu sinto, quando nós auxiliávamos uma igreja, como pastor presidente, não vou nem dizer que nós vamos estar aqui em todos os cultos. Mas, quando eu era auxiliar e podia fazer, dentro de um ano, irmão, você ter culto domingo de manhã, domingo à noite, terça, quinta, você perder apenas um culto no ano, diga se isso não traz uau, que glória, que bênção. Irmãos, eu não conseguia não estar naquele lugar. Eu não conseguia me encontrar em fazer outra coisa. Era para aquilo que o Senhor tinha me salvado. E aquele ambiente gerava em mim algo muito poderoso, e eu não conseguia me afastar. E é por isso que eu creio que até hoje o Senhor tem me conduzido, porque, irmão, depois que você aprende a lidar com a sua vida desse jeito, você não vai aceitar qualquer tipo de desculpa que a sua mente lhe dê, que o seu corpo lhe dê, porque motivos e justificativas todos nós vamos ter todas as horas, sim ou não? Sim, irmão. Hoje seria mais um daqueles dias que eu poderia não ter vindo, porque eu teria justificativas para não vir. E aqui é que me preocupa, irmão, porque as justificativas, ela precisa, na verdade, ser muito bem avaliada, porque são justificativas que são gigantes, que o Senhor permite que surjam, para que nós possamos ver a nossa fé em onde nós estamos. O que é que me limita para fazer o que Deus tem que eu faça? O que é que me afasta da presença dEle? Por que eu sou tão seletivo quando se trata do Senhor para outras coisas e outros propósitos não? Porque para Deus eu tenho que escolher e analisar direitinho se dá ou não dá. Irmãos, e quando eu falo isso com um certo temor no coração desses últimos dias, que nós vamos precisar fazer força, se é que já não deveríamos estar fazendo. Mas vai ser muito mais força. E aí, imagine que é fazer força para um contexto que nós temos toda uma programação ajustada. Imagine fazer força
quando você não tem todo esse aparato pronto, e você fazer força para gerar, para estar, para romper. Porque era assim, o povo na antiga aliança, o povo no deserto. Irmãos, quando eles preparavam um ambiente que estava tudo bom, Deus dizia, levanta, levanta, tira o acampamento e segue. E eles desmontavam tudo de novo. Irmão, eu não sei quanto a você, mas quem já mudou muito de casa, rapaz, quando vai chegando perto do contrato, finalizar, rapaz, que negócio estranho de viver. Uma angústia que sobe, você já fica desesperado, e pensa assim, meu Deus, vou ter que desmontar tudo de novo, e montar tudo de novo. E você já desmonta querendo montar, sabendo que já você vai ter que desmontar de novo. E o povo estava nessa expectativa. Mas eles obedeciam, levantavam e seguiam, porque eles tinham no seu coração algo muito claro. Quem estava com eles e para onde eles estavam indo. Às vezes a nossa angústia é porque nós não sabemos bem se todo o processo que estamos vivendo, Deus está nele. E isso é desesperador. Às vezes nós ficamos angustiados porque realmente mudança é desafiador. Mas você ser convidado a mudar quando Deus está num processo com você, irmão, é maravilhoso. É maravilhoso, ainda que continue sendo desafiador. Não é porque Deus está que nós não vamos ter desafio. Se não fosse assim, ele não chegaria para Josué e dissesse, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Josué poderia chegar e dizer, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e eu ainda tenho que fazer força? E aqui é onde começa a entrar o paradigma da vida cristã. É nós nos confundirmos, porque temos um Deus poderoso, um Deus de amor, nós achamos que Ele quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito, porque Ele é amor, Ele vai aceitar tudo e está tudo certo. Eu não preciso fazer tanta força, porque Deus Ele é poderoso e Ele vai lá e vai me socorrer. Irmão, não é assim. Não é assim, e é perigoso até de ser, porque você só conhece os seus limites, a sua real força, quando você é desafiado no limite da sua exaustão, e você toma um susto e diz, rapaz, eu não achei que eu aguentava, eu não achei que eu era capaz, e eu hoje me vejo nessa posição, e você vai se desafiando e vai conhecendo a você mesmo, e Deus vai te confiando mais coisas, mas para isso você precisa estar disposto a viver mudanças, você precisa estar disposto a entender que você está em um caminho que você e eu ainda não chegamos. Está num caminho. Se está num caminho, a qualquer momento podem vir mudanças, mas eu sei quem está comigo e aonde eu estou indo. E isso é o que me traz força e alegria de não abrir mão e de não negociar o que Deus quer e precisa que eu faça. Porque senão você vai ser pego no cansaço, você vai ser pego em outras coisas emocionais ou qualquer outras que sejam. E onde ficam os versículos que o Senhor disse que queria me renovar e te renovar? Será que não é nesse momento que esses versículos vão entrar em operação? Quando eu chego na presença dele, dizendo, Senhor, eu estou precisando hoje, não é nem de uma palavra, é de um abraço, é um renovo. Eu estou precisando é de força. Estou precisando de vigor. Será que não é nessa hora que se encaixa esses contextos? Eu comentei esses dias sobre a questão da enfermidade, e é claro que tudo tem regras, mas passou a ter mais regras hoje, ainda que Deus foi o criador das regras, quando determinadas doenças estavam estabelecidas no meio do seu povo, como tratar, como lidar com isso. Deus sabe lidar com tudo isso. O problema é quando nós queremos ser Deus e queremos ensinar para Deus a fazer a obra dele. Mas você vai ver no Antigo Testamento, irmãos, que desde quando começou a questão de cura e Deus queria curar o povo, rapaz, era na presença de Deus que eles eram curados, não em outro lugar. Porque aqui é que entra um grande desafio de fé. É aqui onde você precisa romper. É aqui onde você diz para você mesmo se você crê ou não. Porque é mais fácil a gente ficar em casa. E, na verdade, é até sugestivo. Mas entenda que esse crivo ele é perigoso. E parece que propositalmente o culto é no domingo, o primeiro dia da semana, mas nós estamos doentes no domingo, mas na segunda nós temos fé que vamos conseguir trabalhar. Na segunda está todo mundo disponível.
E às vezes diz, eu vou descansar no domingo, porque na segunda eu preciso trabalhar. Me ajudem. É importante trabalhar sim ou não? Sim, claro que é. Nós devemos nos esforçar para isso. Mas em caráter de importância, como é que nós estamos olhando as coisas? Você acha que para Deus isso faz ou não faz diferença, irmão? Faz, irmão. Faz. E como faz? E o pior, e como isso fala da nossa vida? Como isso fala do que nós temos dentro do nosso coração, em estrutura de fé, de convicção, de entendimento? As nossas escolhas e as nossas atitudes vão falando, vai fazendo o desenho da nossa história. Por isso que se você quiser conhecer uma pessoa, você não precisa perguntar, você tem que ter uma capacidade de observação. Observe. E você, na maioria das vezes, vai perceber que a pessoa fala uma coisa que não condiz com o que ela aparenta e mostra. E esse, penso eu, que é um dos piores enganos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. São pessoas que pensam sobre si algo, mas na verdade é algo completamente contraditório. É outra coisa. E triste vai ser cair nesse engano nos últimos dias, da gente achar que nós somos alguma coisa, de nós acharmos que estamos esperando o Senhor para a salvação, e na verdade estivermos numa condição de juízo. Irmão, misericórdia. Misericórdia, isso precisa cair no nosso coração como temor e peso. Peso de responsabilidade, de analisar direito realmente, se estamos ou não fazendo aquilo que deveríamos fazer. Não é aquilo que o pastor quer, não é aquilo que o chefe, o pai, não é isso. É sobre aquilo que nós professamos como fé, como aliança com o Senhor, como expectativa que temos nele. Será que estamos alinhados com isso mesmo? Será que tem alegria no nosso coração? Eu não sei se você percebeu que eu passei o louvor todinho sentado, e isso não é comum. Eu gosto de adorar. Mas eu sabia que eu ia precisar ficar em pé aqui. E as minhas pernas, elas não estão querendo obedecer muito hoje. Mas a partir do momento, irmão, que eu digo, Senhor, eu estou aqui. Eu vi isso, acho que até no Instagram hoje, de um personal, ele falando que se você sai de casa para você ir para uma academia, não chegue lá e não dê o que você foi dar. Não fica lá com desculpa. Se fosse para dar desculpa, não fosse. Vocês conseguem entender isso? Sai de casa, chega lá, não quero botar, não quero fazer, eu não quero isso, porque foi. E quando eu chego na presença do Senhor, irmão, ainda que seja pouco ou muito, mas tudo o que eu tiver para Ele, naquele dia, naquele momento, eu vou entregar. Eu quero ter a certeza de que eu saí, dando tudo o que eu podia entregar para Ele. E isso vai toda a minha força. Isso vai com todo o meu entendimento. Isso vai com todas as minhas limitações. E ainda que não tenha sido aquilo que você esperava, eu tenho certeza que Deus vai receber. Por quê? Porque primeiramente é para Ele. E é isso que eu quero te encorajar a nessa noite pensar. Você chegou aqui realmente, já que você veio para cultuar o Senhor e adorar. Você tem convicção de que você vai sair daqui certo de que você deu tudo, o que Ele poderia ter recebido da sua vida? O que você tinha para entregar de gratidão, de reconhecimento, de devoção, de dizer, Pai, é o primeiro dia e eu estou aqui de novo, te dou graças por isso. Porque a semana está começando hoje e eu começo mais uma vez na Tua presença. Porque o Senhor me deu uma semana e vai me dar outra, Pai. E eu estou aqui, sou grato porque nada me interrompeu. Você entende isso? Precisa. Nós precisamos entender. O título, Deixando para não ser queimado, foi algo que, num culto, acho que de quinta-feira, eu comecei a anotar algo. Quando o Senhor falou, é necessário a gente deixar, para que nós não sejamos queimados. E esse texto, esse título, ele veio baseado na história de Eliseu, e nós vamos ler já já. A importância que nós temos de entender esse deixar. Porque se você não consegue deixar, irmão, você na verdade não começou nem a caminhar. Você só começa a andar no que Deus tem para a sua vida, quando você começa a deixar. Domingo nós falamos sobre a capacidade de perder. Não tem possibilidade de nós começarmos no reino de Cristo sem perder
sem deixar. A palavra fala que aquele que perde a sua vida, ganha. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E sobre o deixar, você vai ver muitas coisas na Bíblia. Casamento. Por que que muito casamento a coisa não flui? Porque na verdade ele nunca começou. Porque um casamento só começa quando o homem ele é capaz de deixar. Ele precisa deixar. Deixará pai e mãe e se unirão à mulher. Se tornarão um. Quando é que começa? Quando ele deixa. Se ele não deixa, começou? Não, não começou. E aqui começa a ter muitas coisas acumuladas. Coisas que deveriam ser queimadas. Nós vamos ler no texto quando Eliseu fala isso. Quando ele entende o chamado de Deus para ele, quando Elias passa o manto sobre a cabeça dele, e ele mesmo fala, você sabe o que está acontecendo nesse momento? Ele diz, deixa eu me despedir dos meus pais. Ele diz, vai, não estou te impedindo, pode ir. Isso aqui era a lei mosaica falava isso. O filho, antes de sair, ele precisava ter essa bênção. Ele teria que chegar e dizer, eu estou saindo, me dá a bênção. Por isso que é preciso deixar, porque você fecha um ciclo. E você só recebe a bênção desse envio, se você deixa. Se você não deixa, você não tem essa bênção para esse novo tempo. Você continua ligado à bênção anterior, à bênção de filho. Mas você está saindo para um novo governo. Você passa a ser agora um líder. E você precisa dessa bênção do envio. Mas se você não deixa, você não tem a bênção. E quando ele vai despedir-se dos seus pais, a palavra fala que ele queimou os carros, matou os bois, fez um sacrifício, serviu a todos e foi. O que é que nós podemos ver? Não só a coragem de dizer, eu queimo tudo o que pode gerar a possibilidade de eu querer voltar. Eu estou queimando. Eu estou acabando com a possibilidade de voltar. Porque se você não deixa, irmão, vai chegar determinado momento na sua caminhada ou na minha, que nós vamos ser desencorajados pelo próprio processo. E nós vamos ser encorajados a voltar para aquilo que a gente estava acostumado a fazer. Porque você não deixou. Não, eu vou voltar para aqui, porque aqui dá para eu ir me virando um pouquinho. Quando você deveria ter deixado. Por isso, irmãos, que nós temos essa cultura, e me entenda bem, em nome de Jesus, desse não processo bem resolvido de paternidade, de envio de novas famílias sendo geradas, que essa porta emocional fica aberta, o deixar nunca é rompido, que na hora que dá errado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça não é o que eu preciso fazer, Senhor, para corrigir, é eu vou, papai, mamãe, me ajuda, me dá. Vocês estão comigo, irmão? Me ajuda, só quem está querendo. Não tem nada de errado, irmão, de você precisar de ajuda e você ser socorrido. Não é sobre isso. Eu estou falando é que você precisa discernir se esse deixar foi cumprido. Porque se não foi, você está na bênção de filhinho, que precisa ser suprido. E você ainda não está acessando o que Deus espera que você acesse, para que você seja aquele que vai suprir. Aquele que vai gerar, aquele que vai prover, aquele que vai tomar em Deus a sua direção para poder ter e dar. E só nos processos de dificuldade que você é gerado. É quando você não se conforma com aquela situação e vai em Deus e diz, Senhor, o que está acontecendo? Como eu posso resolver? Mas para isso eu preciso deixar o ciclo primeiro. E entenda como é algo muito interessante a gente falar sobre essa palavra queimar. Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 15. Eu vou ler aqui na NVI, eu acredito que estou na NVI. A palavra fala assim no verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, quem já ouviu esse nome? Esses últimos dias está se falando muito. Rapaz, ler Apocalipse há 10 anos atrás era engraçado. Mas você lê agora, irmão, que é isso? Coisas que a gente não conseguia nem entender, que ninguém falava, que a gente dava um nó na cabeça de saber o que é. Está aí nos jornais.
tudo às claras, já tudo acontecendo. Mas volta para o texto. A fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Eles foram lançados aonde? No lago de fogo. O que é que tem lá? Tormento dia e noite, para sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros, diga comigo, livros, foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que Satanás quis, é isso? De acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado aonde? No Instagram? Nos livros. Onde é que estavam os livros? Diante daquele que estava no trono. Vamos lá, tem uma caneta escrevendo lá em cima. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que Satanás queria. É isso? Com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Diga comigo, misericórdia. Irmãos, como saber se esse nome está escrito lá ou não? Como saber? Ou melhor, como conseguir descansar sem saber, sem ter certeza disso? Como conseguir viver tranquilamente sem ter certeza disso aqui? Irmãos, isso aqui, como tudo que está sendo falado na mídia, no que está acontecendo, é profético e está se cumprindo. Já está acontecendo. Na verdade, poderia ser agora. E o arrebatamento acontecer. A pergunta é, a gente tem muito tempo ainda para estar na dúvida se tem ou não o nome escrito? Qual é o livro que está a minha história? Onde está o meu nome? Porque assim, sobre os feitos, tem um livro. Acredite, irmão, você pode ser desonrado, zombado, porque você é o crentão, porque você ajuda, porque você faz isso. E o povo do mundo não entender, está tudo tranquilo, irmão, mas tem um livro sendo escrito. Eu não consigo nem dimensionar, te falo a verdade. Como é que vai ser esses galardões? Como vai ser isso quando chegar no céu? Porque quando chegar no céu, não é só você não ter ido para o inferno. A Bíblia fala que nós vamos ser recompensados ainda. Irmão, se receber bênção de Deus estando aqui na terra, imagine receber algo dele estando no céu, olhando para ele. Eu não consigo dimensionar. Eu não consigo nem imaginar do que é isso. Que grandeza é essa? Como é que vai ser isso? E pensando nisso tudo, como não dar importância a ponto de querer, pelo menos ter uma obrazinha anotada lá? Mas como eu vou ter essa expectativa, irmão, se o que eu posso fazer é aqui, que eu sei, eu não estou conseguindo fazer força? Eu não estou falando agora, irmão, não é nem de evangelizar na África, em qualquer lugar, não. Eu estou falando de você olhar para você e dizer bem assim, corpo, você não tem outro lugar, a não ser estar na presença do Senhor. Eu estou falando de você dar ordem a você mesmo. Não é nem convencer a outro. Porque talvez convencer a outra pessoa vai ser mais difícil. Porque você depende da pessoa abrir o coração. Do Espírito Santo convencer e ela querer. Mas você convencer a você mesmo, se você não está convencendo a você mesmo, irmão,
Como é que um reino dividido subsiste? Quem é que realmente habita ou manda em você? É você ou é Cristo? Porque o texto fala que já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele mudou de obra? Ou ele continua adorando fazer as coisas que o Pai gosta? E se ele está em você, entende ou subentende-se que era isso que você deveria buscar. Sim ou não? Só quem está entendendo diz amém. Aí a pessoa diz, mas não sou eu mais, Cristo vive em mim. Aí parece que o Cristo passou por uma atualização desses últimos dias, irmão, que não combina com o que nós lemos. Aquele que abriu mão de tudo para fazer a vontade do Pai, aprendeu a fazer e ensinou a fazer o que viu o Pai fazer. E inclusive disse, olha, não vai ser fácil, vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Não mentiu em nada, deixou tudo claro, dizendo, vai precisar fazer força, vai ter perseguição, mas para aqueles que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida. Irmão, a coroa não é a senhora idosa que você vai receber, é a coroa. É uma coroa que está preparada para mim e você no céu. Agora, o que é isso? Aí quando a gente pensa em coroa, a gente pensa na Disney. Eu estou falando sério, sim ou não? Quando eu falo, veja uma coroa na sua cabeça, vem a Disney. Vem as coisas que fizeram muito pequena. Uma coroa na cabeça de alguém, irmão, representava toda uma nação se dobrar para ele. Agora, se eu tivesse posses, eu não poderia fazer uma coroa e botar na minha cabeça e sair pelo meio da rua? Por que ninguém fazia? Porque de nada serve você ter algo que não foi dado a você. De nada serve você querer forjar algo que não foi te entregue pela posição devida. De nada serve. Ou seja, de nada serve você se dizer a alguém que você não é reconhecido como. Não serve. E nós precisamos posicionar nossa vida nisso. De que adianta eu sair por aí dizendo que eu sou, mas eu não consigo descansar, porque no fundo eu não acredito, porque eu sei que eu não sou. E quando eu digo isso, irmão, também tem uma cilada aqui de Satanás, porque ele quer atribuir perfeição à salvação. Eu penso que nós não vamos conseguir chegar à perfeição, mas é um caminho que nós precisamos trilhar. É um caminho que eu preciso ter certeza que estou caminhando nele. Não que eu me tornei. Porque senão você vai se sentir condenado de dizer, não vou ser salvo. Porque tem tanta coisa ainda para resolver, mas está caminhando. Está na obediência. Isso tem que trazer descanso. Pai, eu estou caminhando. Estou me esforçando. Agora ser um esforço que não é fulano que diga, nossa, como você se esforça. Mais uma vez eu digo, irmão, pegar Johnny ali pegar um peso e eu pegar um peso é brincadeira, velho. Eu não estou me comparando com o peso de ninguém. Porque às vezes para ele pegar um peso é uma coisa. Agora eu pegar o mesmo peso, podendo pegar um pouco mais, e eu dizer, estou fazendo tudo que eu posso, é perigoso. É você chegar diante, eu te dou o meu melhor, Senhor. E sair daqui com essa certeza de que você fez. Vocês estão comigo? É de você sair daqui dizendo, Pai, eu te dei tudo. Mas sabe por que a gente não consegue perceber o culto nesse formato? Porque nós ainda temos o entendimento de culto como aquilo que eu vou para receber. Quantos vieram aqui para receber algo do Senhor? Levanta a mão, só para eu ter certeza. Mas você veio fazer o quê? Cultuar. Cultuar, na verdade, nós chegamos aqui para dar. A palavra cultuar está associada a você trazer. Você vem trazer ao Senhor. E porque Ele é bom. A Bíblia fala que na mão direita dele, ele recebe com a esquerda aqui, mas na mão direita ele estende delícias. Porque você chega para dar, você nunca sai sem receber algo, irmão. Ele sempre tem mais. Não tem ninguém que vá superar Deus, irmão.
E outra, pode vir o triplo de milhares de pessoas que estão aqui. Ele sempre vai ter algo para mim e para você. Mas você chega primeiro para dar. Por isso que eu estou te falando, você trouxe o quê? O que é que veio dentro do seu coração? O que é que veio no seu interior? No seu entendimento? Quando você sentou e você concentrou, você pensou em quê? Quando você estava cantando, era o que estava saindo de você para Deus? Às vezes nós nos conectamos com as emoções da letra, e é bom, ela às vezes nos ajuda a caminhar. Mas você precisa, antes de tudo, saber, Pai, eu estou na Tua presença, Pai, eu vim te cultuar. Eu estou aqui com o meu melhor. E o meu melhor é o quê? É você. Agora é você por completo aqui. Não a metade. Porque a outra metade ficou com os problemas, está lá fora, pensando no que é que vai comer quando sair daqui. Será que eu desliguei o fogão? Meu Deus, será que... Não, irmão. Não, eu estou falando sério. Nós andamos tão no automático que chegamos na presença de Deus, o Todo-Poderoso, de qualquer jeito. Aí quando vamos ler a história de Caim e Abel, achamos ruim. Quando Caim, a Bíblia fala que deu do que lhe sobrava, ele pegou lá de qualquer jeito e fez. Qual foi o preço dessa decisão de Caim? Ele foi rejeitado. A Bíblia fala que olhando Deus para Caim, e depois para a sua oferta. Rejeitou. Deus olhou primeiro para quem? Para Caim. Irmão, esqueça, antes de você pensar em dar, Deus já te deu. Não tem ninguém melhor do que Deus para dar, não. Nunca vai ter. Não é sobre o que você tem de valores para trazer, mas é de você estar aqui por completo, porque Ele vai olhar para você, e se realmente Ele vê o que você tem para dar, irmão, não tem também quem tome a sua oferta. Mas Ele olha para mim e para você primeiro. Aí às vezes parece que só chegou o avatar, que o Espírito ainda está no meio do caminho, nem chegou. Diga misericórdia. Estamos hoje numa era de acúmulo, de tanta conquista. A pastora até falou sobre isso. O consumismo, aquele desespero de ter, de conquistar, está faltando, tá? Irmão, a gente não vai acessar as verdades de Deus. Não porque você não possa querer ter. Mas lembre desse princípio, o reino começa com você perdendo e deixando. Então a nossa luta é ter, conquistar, mas para quê? Qual o propósito? Eu tenho capacidade do que eu tenho, deixar ou disponibilizar para Deus? Porque entenda, eu não estou fazendo nem pleito por pessoas. Mas você já pensou, Deus te dá habilidade, você engrandece em posses e Deus fala no teu coração, eu preciso que você sirva uma obra. Está começando um projeto em tal canto. E eu preciso que você empenhe o dinheiro. Você acha que Deus fala assim ainda? Sim ou não? Irmão, o Instagram está voltando a bombar dessas experiências de pessoas. De que acordou e foi em um lugar, chegou lá, tinha uma pessoa esperando. Deus sempre fez isso. Quando Deus quis curar a cegueira de Paulo, Ele não só falou a uma pessoa. Quem foi a pessoa que Deus foi falar? Quem? O cara tinha nome, estava na sua casa, Deus falou para Ananias, vai na rua chamada à direita. Tem um cara lá dentro, que ele já está orando e esperando você. E ele já viu você chegando, botando a mão sobre ele, orando por ele. Irmão, que Deus de detalhe é esse? Mas o detalhe que Deus não tinha dito ainda, quem era o cara? Ele disse, quem é o cara, Senhor? Porque, irmão, uma coisa é Deus falar, outra é você obedecer. Todo mundo quer ouvir a Deus, não queira ouvir Deus, se você não tem condições de obedecer. Que é melhor você dizer, eu não estou escutando, do que você dizer assim, eu não estou obedecendo. Porque quando você escuta Deus e você não obedece, irmão, você vai para outra linha dos desobedientes. E quando Deus diz, é aquele cara, mas Senhor, não é o cara que está matando os cristãos tudinho por aí. Ele disse, Ananias, mas vai lá que está tudo certo, ele já está amansado. Ele está esperando você, importa que esse homem seja salvo.
Ele é um vaso na minha mão e ele vai padecer por todo o erro que ele cometeu, mas ele vai ser muito usado. É um instrumento que eu não abro mão dele. Vocês estão comigo, irmão? Rapaz, sabe quem é que tem muito preconceito? Somos nós. Deus não tem, não. Sabe por quê? Porque a diferença de um obediente para um desobediente é só a escolha. É só a escolha. E escolha que nós fazemos todo dia, toda hora, em todo momento, de tantas coisas. Um obediente para o desobediente, ele escolheu. É uma escolha. Agora, Paulo queria ser desobediente, sim ou não? Não. Ou seja, é possível eu desobedecer mesmo sem eu querer? É. O que não é possível é você permanecer nesse lugar, se você está fazendo isso por Deus. Porque Deus vai ao seu encontro dizendo, não é assim não. Porque se o seu desejo é agradar a Deus, Ele vai ao seu encontro dizendo assim, alinha. Foi o que ele fez com Paulo. Paulo queria fazer a obra de Deus. Ele era tão zeloso no que ele fazia, mas Deus não estava no negócio. Quem é que vai atrás de quem? É Paulo atrás de Deus ou Deus atrás de Paulo? Lá vem ele no cavalinho dele, a Bíblia fala que um clarão aparece e uma voz sai de lá de dentro. Paulo, por que tu me persegues? Quem é você? Sou Jesus. Acabou a história do homem desobediente, do homem que estava desorientado. Mas nós queremos nos preocupar com o que não devemos, e o que temos responsabilidade de fazer, não fazemos. Se tem uma pessoa, irmão, que ela está enganada sobre os seus feitos em Deus, e ela quer agradar a Deus, ainda que esteja fazendo algumas coisas erradas, quem vai ao encontro dela é Deus. Esquece isso. Fica lá tranquila. Deus vai lá, a sua hora, o Senhor fala com ele. Não é você que tem que ir convencer. Não, deixa lá, rapaz. Tem pessoas que vêm conversar comigo que eu olho, a pessoa está tão convicta do erro dela, mas é um erro em devoção ao Senhor. Eu disse, olha, eu acho que não é por aí. Ah, pastor, eu disse assim, Deus vai te falar. Rapaz, é impressionante como não passa um dia ou dois. Pastor, tive um sonho, eu recebi uma mensagem, eu vi um vídeo. Deus faz. Deus faz. Eu tenho que me preocupar é com quem diz que está obedecendo e está caminhando para o outro lado. E fazendo força para encobrir o que deveria ser descoberto. Que é outro engano, que Satanás ganha muito espaço. E acredito que aqui muitos vão se perder. É por não entender que nós conseguimos chegar num patamar de uma vida em Cristo, que conseguimos até administrar a vida. Já não estamos mais como escravos do pecado em cativeiro. Porque eu não sei se você consegue entender uma pessoa presa em um cativeiro e uma pessoa presa, como é que chama aquela prisão? Wellington, me ajuda aí, pastor Wellington. Que a pessoa sai, está preso, mas pode sair. Semi-aberto. Está preso ou não está? Está. Mas ele pode até andar, se relacionar, está saindo por aí, mas está preso. A verdade é que se formos perguntar, está preso. Não é isso? É isso. Eu penso que é. Num cativeiro a pessoa não tem nem por onde sair. Aqui entra um detalhe. Tem pessoas, irmãos, que acham que estão livres pelo fato de ter saído de alguns cativeiros. A vida estava tão tenebrosa e Deus arrancou desse lugar. Mas ainda estão presas. Porque o pecado não confessado, irmão, aquilo que não vem para a luz, como a Bíblia fala, o sangue de Jesus não encobre. Se o sangue de Jesus não encobrir, não tem remissão de pecado, irmão, nesse caso. Está em débito. É a Bíblia falando. Logo, é preocupante. E olha que eu estou falando, não é de ter uma vida perfeita. Lembra que eu comecei a dizer? Agora, a questão de pecado, irmão, isso aqui nos prende. Se está me falando de prender e eu estou pensando em ir para outro lugar, eu consigo isso, eu estou preso? Se eu estou falando que Jesus está vindo e eu quero ser arrebatado, eu consigo sair se eu estiver amarrado? A Bíblia vai falar, desembarace os seus pés do pecado que te arrodeia, para que você consiga correr, para que você consiga andar. Não é Jesus que vem desembaraçar, é você.
É você começar a encarar e resolver a demanda que precisa ser resolvida. Ô pastor, mas tem pecado que se eu for confessar vai me dar mais problema ainda. Eu sei. Eu sei disso. Mas não é melhor a gente ter Jesus nos ajudando a resolver o problema do que a gente não ter Ele e ter o diabo nos prendendo? É questão de escolha. É questão do menino que está em casa, e quem tem criança sabe disso, está chovendo, quer brincar, quer suar. Irmão, vai dormir de qualquer jeito? Não vai, irmão. Está brincando, aí depois, mas está frio. Bom, a parte de brincar estava boa, e na hora de fazer o que deve fazer, não quer fazer. E nós levamos a vida assim. Na hora que está bom, está tudo bom. Na hora que Deus diz assim, vamos ajustar? A gente não quer. A gente corre. Não, Senhor. Isso é, mas não estava bom? Vamos só ajustar agora. Esses acúmulos, irmãos, é o que está dificultando as pessoas de entenderem e praticarem a capacidade do deixar, do dar, do dispor. Você vai ver que Deus, Ele não tem problema nenhum de fazer o seu povo prosperar, irmão. A palavra fala no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19, se você quiser ouvir ao Senhor e obedecer, Ele te fará comer o melhor dessa terra. É Ele quem faz. Ou seja, quem mais tem interesse? Ele. Mas eu preciso querer ouvir e obedecer. Então Ele não tem problema com isso. Agora, eu te garanto, irmão, se tem uma das coisas que eu ouvi o pastor Cote falar que eu não acreditava até passar. Irmão, se tem uma coisa que dá trabalho e é difícil de ter, é dinheiro. E a gente vive correndo atrás de dinheiro. Mas, meu irmão, para você ter dinheiro, você tem que ter maturidade. Porque senão a sua vida desanda em 2 minutos. Porque na hora que Deus vai querer que você seja generoso, se você não for. E a habilidade de ouvir para ser generoso. E a habilidade de ouvir para servir. De dispor. Quando você não tem, é fácil. Que você até pode ouvir Deus dizer, mas vai lá, oferta ao seu, o senhor sabe que eu não tenho, aí você descansa porque não tem. Mas quando você tem, Deus está dizendo assim, vai lá e abençoa, você sai, capeta. Só pode ser o inferno se levantando. E eu estou falando sério. Porque é muito mais fácil quando você tem, você querer ser Deus e administrar do seu jeito, do que querer ouvir o que Deus quer que você faça, com que Ele prosperou você. É difícil. Nós precisamos entender que a nossa luta é em aprender a obedecer. Porque, irmão, não é se eu tenho ou não tenho, e quando eu tiver que eu vou passar a fazer isso ou aquilo. Não é. Nós já começamos perdendo e aprendendo a deixar no início, já para não ter dificuldade no fim. Mas nós não sabemos se deixamos. Eu ouso dizer, irmão, que é difícil, e é uma linha muito tênue, da pessoa até acreditar que perdeu a sua vida e aceitou a de Jesus, isso não ter acontecido. É possível ou não? Eu acredito que sim. Agora, o que é que isso vai deixar claro? A prática. A prática denuncia. Graças a Deus por isso. Por isso que a palavra fala que o fruto denuncia a árvore. Graças a Deus por isso também. Mas isso não é só bênção, é maldição. Se tem um fruto que não está bom, meu irmão, é a árvore que está sendo condenada. Não é o fruto. O fruto é só a denúncia. Mas aí nós achamos que é só aquele fruto, a gente corta aquele galhinho. Irmão, eu não sei se você sabe a grandeza do seu Deus. Mas toda vez que você quiser cortar um galho, pensando em anular o problema, você multiplica ele. Porque você corta um galho aqui, nasce 2. Quem já viu isso, irmão? Rapaz, Deus é tremendo fazer isso. Você corta um galho aqui, em vez dele botar um olhinho por ali, ele faz isso aí. Por isso que não resolve você podar o problema precisa ser consertado, arrancado da raiz. Tem que ser resolvido. Ô pastor, mas você não tem noção, essa árvore aí foi minha bisavó, tataravó que plantou, ela faz uma sombra tão boa aqui. Paciência, irmão. Precisamos lidar com os erros geracionais, com escolhas erradas, precisamos. E isso não é porque eu quero ser melhor, é porque tem um livro que está sendo escrito, irmão, e é sério.
E vai ser lido. A palavra fala que Jesus é o nosso exemplo, sim ou não? Ele é o caminho que nós devemos seguir. Sim ou não? Rapaz, se ele começa, Filipenses no capítulo 2, olha só esse texto. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ponto. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, não a outros, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o meu exemplo. Se Ele é o meu exemplo, e Ele começa se esvaziando, tomando a forma de homem. Aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça, não, mas o homem é pecador. Eu não quero ser, eu tenho que ser um homem espiritual. Irmão, entenda. A natureza, o corpo, foi criado por Deus. É claro que ele não vai ser regenerado, não agora, no arrebatamento. Mas se você tem um corpo humano, que ainda que incline-se para desejos da carne, mas se dentro de você há um senhorio de Cristo, que está inclinado a obedecer ao Pai, o seu corpo vai ser uma bênção, porque ele vai conduzir as obras de Deus na terra, através de você. Sim ou não? Não é assim com Jesus? Se é assim com Jesus, que não estava aqui como Deus, porque ele esvaziou-se, não é assim que a Bíblia fala? E ele é o meu exemplo. Como eu vou caminhar se eu não fizer isso? Me esvaziar, me humilhar, estar disponível para obedecer. Irmão, quando você faz isso, e o Cristo que está dentro de você realmente tem espaço para viver, sua oração vai ser ouvida no céu, debaixo do céu. Onde você abrir a boca, é o próprio Cristo falando, irmão. É por isso que é poderoso você obedecer. Porque aí não seremos mais eu e você. Eu não sei se você sabe por que somos chamados de cristão. Mas isso começou lá, quando o evangelho explodiu em Atos, e começaram a chamar aqueles seguidores de Cristo de cristão, porque eram pequenos. Era como se tivesse multiplicado. Você pensa, pronto, agora era só um para a gente lidar, agora tem 300. Vocês conseguem entender qual era o desespero do povo de Roma? Porque agora não era só Jesus obedecendo, era todo mundo fazendo a mesma coisa que Cristo fazia, eles não conseguiam parar. Agora imagina a igreja entendendo isso e fazendo isso. Onde você chegar sendo Cristo, a sua voz sendo dada em ordem e autoridade, e o céu se movendo. Era isso. Satanás enlouqueceu, endemoniou, literalmente. Não tinha o que fazer, irmão, não tem como parar, porque a ele foi dado um nome, sobre todo nome. E é esse nome que tem poder, que você e eu dizemos que mora dentro da gente. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Irmão, tem coerência nisso? Vocês estão entendendo onde é que nós estamos, falar que nem diz no Nordeste, amarrando o nosso jegue? Porque estamos levantando, se nós não tivermos cuidado, provas contra nós mesmos. Vocês acham que isso é possível, levantar prova contra você mesmo? Vocês sabem que aquele povo, quando Jesus chega e vai conversar com eles, e eles vêm querer dar uma de bonzinho, os filhos dos fariseus e saduceus, e vem dizer bem assim, Senhor, os nossos antepassados mataram profetas, fizeram e aconteceram, se fôssemos nós não faríamos. Tu acha que Jesus bateu palma? Disse bem assim, com isso, vocês só mostram que é da mesma linhagem, e do jeito que eles fizeram,
vocês vão fazer também, porque a soberba está no coração de vocês. Levantando prova, só foi dizer, eu sou da mesma linhagem dos assassinos. Sabe por quê? Porque Jesus sabe como é que você para. Com humilhação, rendendo-se. Pai, eu venho de uma família que o negócio não dava certo, não, mas eu não quero isso. Eu sei que isso aqui não é o projeto que o Senhor tem. Eu me humilho aqui, Pai, eu me coloco na brecha. Eu quero que o teu sangue venha sobre essa causa. Que a partir de mim, a minha família comece a ser restaurada. Que de mim saia uma verdadeira nação que te adore. Que pessoas conheçam Cristo verdadeiramente a partir de mim. É essa a responsabilidade que é preciso ter. De ser cristão. Diga comigo, é fácil, pastor. É fácil ou não é? Esse é o dilema. Mas nós nos chamamos igreja. A noiva do Cordeiro. Aquela que está esperando ele voltar. Irmãos, o desejo do meu coração é que o temor do Senhor caia sobre a minha e a sua vida nessa noite. De verdade, irmão. De nada vale a gente fazer oba-oba e festa e pulo e glória e aleluia. Não que isso não seja bom, irmão. Mas o verdadeiro cântico de louvor sai de dentro de um coração que sabe que está aprovado pelo Senhor. Até o que eu e você despreza para Jesus foi poderoso. Vamos parafrasear, tomar banho a gente toma toda hora, mas Jesus na hora que estava tomando banho, saindo do Rio de Jordão do batismo, só aquilo dali Deus disse assim, meu filho amado. Irmão, coisas pequenas que você faz, que você despreza, quando Deus está alegre com você, se tornam poderosas. E outra, evidente para todo mundo. As pessoas veem você, notam você. As pessoas vão olhar para você pela simplicidade do que você tem, mas é evidência de poder na sua vida. Você vai ser destaque onde você chegar. Não é pelas suas habilidades, é Cristo em você. A esperança da glória dos outros. Deus tem interesse em te revelar, irmão. Deus precisa te revelar. Não é você que precisa. Não ache que Deus está com raiva de você porque não quer te promover. É porque se Ele te promover com o coração errado, Ele te perde. Agora decida obedecer que Ele te promove. Ele tem interesse em te promover. Ainda que não continua sendo a proposta. A nossa proposta é o céu, irmão. Mas tem pessoas que precisam urgentemente deixar Deus promover, para que as pessoas olhem e vejam Cristo nas atitudes dela. Pessoas que estejam dispostas, irmão. Não é a brigar pelo Evangelho, mas é brigar consigo para viver o Evangelho. Porque tem pessoas que estão confundindo e estão indo para outro extremo. Rapaz, é uma luta de um nível assim, nas redes sociais. Fulano está certo, Ciclano está certo, Beltrano está certo. Perdendo a oportunidade de falar o que o povo tem que fazer que é certo. É uma guerra e outra. São pessoas relevantes que arrebanham seguidores e seguidores. E eu fico olhando e dizendo assim, Senhor, eles estão sendo roubados no entendimento, não é essa a prioridade que o Senhor tem. A prioridade é anunciar o reino, anunciar o reino. Estão perdendo tempo, se degladiando de quem está certo, quem entende mais. Meu Deus, como estão enganados, em nome do Senhor. O louvor pode subir, nós vamos finalizar. Nós precisamos aprender a lidar bem, irmão, com as questões de deixar por amor a obediência. É uma escola do obedecer. Pense numa escola. É uma escola, você obedecer. É que nem você levantar e ir para uma sala de aula todo dia. É você saber que você está acordando para aprender a obedecer mais naquele dia. Mais do que o dia anterior. Todo dia, se você entender que você está sendo convidado a aprender a obedecer mais, você não ia perder tempo com outras coisas. Porque todas as oportunidades que chegam na sua mão, você vai fazer sabendo como obedecer ao Senhor dentro daquela questão. Eu falei no domingo passado que essa semana que nós iríamos entrar, que nós viveríamos experiências poderosas. Chegaram algumas para mim. De pessoas que viveram coisas, e principalmente o que Deus tinha falado, que Satanás criaria estratégias para embaraçar pessoas, coisas pequenas, por sutilezas. Irmãos, quando você abre os olhos da igreja, a igreja recebe aquilo, você começa a perceber como Satanás ele está tão perto,
e está, às vezes, como marionete nos levando e a gente não percebia. Quantos lembram que eu disse que eu tive um acidente do carro no domingo? Eu estava esperando e aguardando uma questão do seguro, e é normal a gente querer minimizar os impactos e problemas. Normal. Mas entenda, irmão, que até para você ser bom, você não vai conseguir, nem eu, ser melhor do que Deus. Então, é melhor nós ficarmos com a regra do que Deus estabeleceu como deve ser feito, no que é bom. Eclesiastes fala, não seja demasiadamente injusto e nem demasiadamente ímpio, para que não te pereças. Ou seja, até a medida de justiça, você tem que chegar na medida certa. Não acha que você tem que ser mais justo do que o que você já é. Existe uma medida, Deus estabeleceu. Não queira exceder. Descanse, se você está fazendo o que Deus mandou fazer, ainda que você pudesse e quisesse fazer mais, não passe desse limite, porque tem pessoas que o que ela mais precisa é que você vá até o limite e não exceda. Porque você está tornando pessoas dependentes do que elas deveriam aprender a lidar com as suas consequências. Vá até o limite. Agora você precisa ter maturidade para saber que foi até o limite. Sim ou não? E porque nós não temos, porque não ouvimos ou não sabemos se estamos ouvindo bem o Senhor, gera uma angústia e nós queremos fazer tudo. E aí eu estava aguardando a notícia porque a mulher estava errada. Se estava errado, ela ia acionar o seguro, ela paga a franquia e a franquia paga o carro dela e paga o meu. Mas aí, devido às circunstâncias, ela se achou no direito de querer achar que estava certa, mesmo diante do guarda falando que ela invadiu a preferencial. Tudo bem. O comum é o que todo mundo fala, até os guardas disseram, entre em acordo. E o acordo era que nós iríamos dividir a franquia. Segunda-feira não resolveu, terça-feira não resolveu, quarta-feira não resolveu, e isso começou a me angustiar. E graças a Deus que Deus coloca pessoas, irmãos, não só de confiança, mas de credibilidade em algumas áreas para poder não responder. Eu entrei em contato com uma pessoa. Quando ele chegou para mim e disse, pastor, isso é ilegal. Qual foi a minha reação? Fiquei triste ou feliz? Meu irmão, eu dei um glória a Deus. Eu disse, pai, glória a Deus, Senhor. Obrigado. Mas isso consertou o meu carro? Não, irmão. Mas eu não estou embaraçado. Satanás não vai ter direito de vir reivindicar nada. Eu posso continuar crendo que o favor e a bondade de Deus vão abrir as portas para que o que eu preciso seja resolvido. Eu tenho confiança em Cristo. Vocês estão comigo, irmão? E umas 2 ou 3 pessoas vieram me falar a mesma coisa. Pastor, aconteceu isso e a proposta foi essa. O que é que o Senhor me diz? Eu disse, o que é que a Bíblia fala? Porque nós não queremos perder, irmão. Essa é a verdade. Nós não conseguimos entender que tem coisas nesse mundo que nós vamos perder. E vai perder, e olhe que são muitas. Até porque não é sobre o mundo, nós estamos aqui de passagem. O que nos espera é um lugar melhor. Agora, você gosta de perder? Não. Mas como nós entramos nesse reino? Perdendo. A posição que Jesus estava, irmão, diante de Deus, perdeu tudo. Abriu mão de tudo. Mas, irmão, eu disse no início, Deus não deixa nada devendo a ninguém. Ele abriu mão de um nome, por um nome que está sobre todo nome, irmão. E aqui eu quero te alegrar e finalizo lendo esse capítulo, esse versículo aqui para você ver como é que é interessante. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 8 e 9. E eu queria que você realmente entendesse esse capítulo, esse versículo, e tivesse como lição, marcasse na sua Bíblia, marcasse no seu celular, onde for. Porque nós estamos falando de Jesus aqui. A Bíblia fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu ou padeceu. Irmãos, não fuja do sofrimento. Tem sofrimento que na verdade gera obediência.
gera dependência. Tem coisas que você para e a luta é continuar crendo. Senhor, eu não aceito. Como é que eu faço a tua vontade, eu faço a tua obra e ainda vem um Satanás do inferno desse querer me roubar? Aí você para um pouquinho, cala a boca e olha para a vida de Cristo, irmão. O nosso Senhor, aquele a quem nós professamos o nome. Olha a história dele nesse mundo como foi. Você acha que foi tudo que você imaginaria de viver? Quem quer viver a vida de Cristo? O que ele viveu lá atrás? Quem quer passar pelo que ele passou? Irmão, é porque eu e você não queremos e não conseguimos que ele precisou vir, porque ele sabia que a gente não iria. Aí ele está dizendo agora, não tome nem a minha cruz, não, tome a sua. Porque a cruz dele, ninguém conseguiria carregar, só ele. Mas a minha e a sua você precisa, e eu preciso a minha também. E a nossa cruz é a cruz da obediência, irmão, até a morte. É até a morte. Eu prefiro crer que não passarei pela morte. Você crê também? Sim ou não, gente? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio. Creio que o relógio está batendo meia-noite. Por que meia-noite e não meio-dia, pastor? Porque vai ser na escuridão, onde todo mundo estiver dormindo, como um ladrão. Vai pegar todo mundo de surpresa, menos nós. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe por quê, irmão? Porque quem obedece, ainda que feche os olhos, o Espírito está conectado com o Pai. Pronto. Quer que eu te prove isso? Uma pessoa que tem uma vida ilibada na presença do Senhor, meu, na hora que ele dorme, nem dormir ele dorme mais. E na hora que ele vai assim, Deus acorde, ora aí pro fulano. Quem vive essas experiências? É interessante demais, mano. Nem seu sono. Agora também tem um detalhe. Você no outro dia acorda descansado, porque ele também não deixa você acordar cansado. Porque ele mesmo te renova na presença dele. Enquanto você está orando, intercedendo por alguém, ele está te renovando, porque ele sabe que você tem compromisso no outro dia. Se você quer ser responsável, imagine Deus. E eu finalizo dizendo para você, irmão, não queira ser melhor do que Deus. Esforça para fazer só o que Ele pede para fazer, já vai ser muito. Tem um detalhe que eu queria finalizar, que vai precisar de muito discernimento sobre tudo isso que nós conversamos aqui. É o detalhe da perseguição que você vai viver e eu vou viver e não tem como fugir dela. Você acha que tem como a gente fugir da perseguição? Não. Não tem como. Só tem uma forma. Na verdade, você fazendo parte dos perseguidores. Aí você foge da perseguição. Você é o que persegue. E existe uma perseguição, irmão, que na verdade nós deveríamos celebrar pelo fato de passar por ela. Que na verdade ela denuncia a nossa aprovação. Cristão que não é perseguido, que não é apedrejado, irmão, pode ter certeza, irmão, tem alguma coisa errada. Existe uma perseguição e você vai precisar ter muito discernimento, que na verdade o que está passando é porque você está vivendo o que Deus quer que você viva. Porque se você não tiver esse discernimento, você vai achar que é Satanás que está com maior poder sobre a sua vida e não Deus. A prova disso é o último texto que eu vou ler, 2 Timóteo capítulo 3. É preciso ter maturidade, irmão, para discernir se é uma retaliação ou se é uma colisão. 2 Timóteo 3, verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Verso 12. De fato, todos os que desejam viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmão, viver uma vida devota de obediência a Cristo vai gerar perseguição, irmão. Vai gerar perseguição. Mas ele finaliza dizendo: mas os mal, vai de mal a pior. Não olhe para os problemas, olhe para o seu coração. É em obediência que você está fazendo? Você está vivendo o que Deus espera? Vai vir problema, vai vir aflição, mas tenha bom ânimo, porque no final, irmão, vai dar tudo certo, porque você está fazendo o que Ele quer que você faça. Querer que tudo dá certo, ficar buscando as pessoas que dizem: vai dar certo, creia, vai dar certo. Não, irmão, tem coisa que precisa dar errado e logo. Tem coisas que está precisando, na verdade, é dar errado, para ver se a gente acorda, para ver se a gente larga o que Deus está querendo que seja largado. Irmão, foi porque deu errado no conceito humano que Satanás celebrou. Ou você acha que não? Jesus foi morto, irmão, mas ele foi para onde? Para o céu? Tem muita gente que não sabe disso, mas ele foi para o inferno. Jesus, antes de subir, ele desceu. E a palavra vai dizer que os demônios estavam celebrando, tirando onda da cara dele. Estava zombando dele, perdeu. Irmão, mas quando cumpre o tempo, a palavra fala que ele toma a chave da morte na mão de Satanás. Prega para os que estavam no inferno. E a partir daí ele se apresenta ao Pai, dizendo assim: Pai, eu não posso estar no inferno porque não tem culpa. Irmão, quem não tem culpa não anda no inferno. Entenda, se você está vivendo algumas atribulações, aí agonia, discirna se é inferno ou é aflição. Se for inferno, tem culpa, resolva o problema. Receba o sangue de Jesus sobre sua vida e vive em paz, entendendo que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Não tem nada que você tenha vivido ou venha viver ainda até Jesus vir que vai se comparar com quando nós encontrarmos com Ele nas nuvens. Não tem nada que se compare a isso. E eu finalizo te pedindo para se colocar em pé. Pastor, o senhor disse que ia falar de Eliseu. Está em 1 Reis, capítulo 19. Do 19 ao 21 você vai ver a história de Eliseu que eu falei no início. Se você não entender, irmão, que é sobre agora, você resolver agora, você decidir agora, você consertar agora, você chorar agora, você obedecer agora. Se Deus permitir, nós estaremos aqui no próximo domingo. Domingo não, terça, quinta, e depois mais outro domingo, depois mais outra terça. Mas a minha pergunta é: nós vamos estar reunidos como todos aqueles que estão obedecendo ao Senhor? Você consegue concordar comigo que você chegar aqui pleno de que você veio porque você queria? Era o lugar que você estava esperando da hora para você chegar, para você vir adorar o Senhor com seus irmãos, você entregar o seu melhor louvor, você dar glória, você pular. As nossas reuniões seriam diferentes? Sim ou não, irmão? A glória de Jesus, irmão, como cabeça do corpo, é que eu e você, como esse corpo, esmague a cabeça de Satanás. Ou você acha que ele vai pular de cabeça no cão? Não, irmão, já está derrotado, mas ele quer dar a glória para a igreja, de pisar na cabeça de Satanás e colocar ele onde ele deve estar. E você precisa entender que isso é possível agora, se você decidir obedecer ao Senhor. E obediência começa você dizendo sim. Não misture obediência com processo finalizado. Obediência é você decidindo começar o processo. Conclusão é outra coisa. É porque você obedeceu até o fim, mas você começa a obedecer, dizendo: eu vou fazer, Senhor.